E se você pudesse realizar os seus sonhos mais profundos? E se você pudesse se conectar com o seu potencial ilimitado e viver uma vida que te traga verdadeira alegria e realização? O Dr. Amit Goswami nos mostra que isso não é apenas um sonho, mas sim uma realidade possível. Ele nos ensina a usar os princípios da física quântica para criar a vida que queremos, para romper as barreiras do medo e da limitação e para co-criar um mundo melhor para todo mundo. Amit Goswami, indiano, nascido sob o signo de Escorpião, em 4 de novembro de 1936, ele é filho de um guru hindu. Contrariando as suas origens, ele se formou em Física Nuclear Teórica na Universidade de Calcutá em 1964. Ele se dedicou por muitos anos às ciências, até o seu doutorado, e se aposentou como professor de Física Teórica lá na Universidade do Oregon, nos Estados Unidos. As métricas dele no Google Acadêmico, ou Google Scholar, mostram os seus atributos nas ciências. Após a sua aposentadoria, ele passou a se dedicar à integração entre a ciência e a espiritualidade por meio de inúmeros livros publicados, sempre buscando o embasamento científico dos princípios e tradições espiritualistas e da parapsicologia. Ele passou a ser reconhecido mundialmente em 2004 por meio do filme Quem Somos Nós, no qual ele foi entrevistado, assim como outros ícones da física quântica aliada à espiritualidade. Ele diz: o caminho fácil para um acadêmico é ser um seguidor e publicar, em vez de perecer na tentativa de se tornar um formador de tendências. Era isso que eu estava fazendo. Estava seguindo com grande satisfação. A maioria dos problemas da ciência dos paradigmas é irrelevante para a nossa vida cotidiana. São problemas quase tão esotéricos quanto aquelas questões que os monges cristãos estudavam na Idade Média. Quantos anjos podem dançar sobre um alfinete? Eu não tinha ideia de que a decisão de buscar a felicidade na física levaria a uma redescoberta científica de Deus. Eu era um materialista convicto. Essa frase é do livro de Amit Goswami, de 2008, Deus não está morto. E assim, Goswami passou de um materialista convicto para um físico quântico aberto à espiritualidade. Desde 2003, o Dr. Amit Goswami ele vem ministrando cursos, palestras e workshops por todo o mundo, inclusive no Brasil. O seu legado é riquíssimo e ele tem ajudado milhares de pessoas. Seus livros e eventos são fonte de um movimento que ele chama de ativismo quântico. Ele fala em seus livros, traduzidos em muitos idiomas, sobre a consciência e a física quântica. Ele sempre fala da consciência em oposição ao materialismo científico. Ele defende as pazes entre a ciência e a consciência, ao invés de uma ciência baseada nos sentidos, na forma e nos objetos. Ideias essas que se sustentam na física newtoniana, ou a física da matéria. O Dr. Goswami ele participou em 2001 do programa Roda Viva, na TV Cultura. Desse debate participaram diversas sumidades da ciência e filosofia, entre eles o Pierre Véio e o Mário Sérgio Cortella. Todos eles fizeram vários questionamentos ao Dr. Goswami. Ele defendeu as suas ideias sobre a física quântica e como esta podia ser um ponto de mutação, parafraseando Frijo Capra, para a integração entre a ciência e a espiritualidade. E se esse conteúdo está sendo importante para você, que tal nos deixar aquele like iluminado, compartilhar com a sua família, com os seus amigos, se inscrever no canal e deixar as suas impressões, dúvidas e sugestões aí nos comentários. No debate, Dr. Goswami fala até mesmo da possibilidade
de se incluir Deus na ciência. Enquanto no imaginário popular Deus é um super guardião com superpoderes, para os teólogos, Deus pode ser apenas aquele que observa ou aquele que intervém efetivamente no mundo. Mas para a ciência, Deus simplesmente não existe, porque a ciência não precisa de Deus. Na biologia, Darwin ele explica a evolução dos seres como um processo natural. Na psicologia, o behaviorismo ou comportamentalismo, ele defende a ideia do livre-arbítrio subjetivo, ou do arbítrio forçado pelo condicionamento, porque se somos condicionados, nós não temos livre-arbítrio real. Então, a maioria das teorias científicas, até a época desse debate, elas seguiam o paradigma do materialismo científico e podiam seguir adiante sem Deus na jogada, colocando Deus definitivamente para escanteio. Mas há furos e gaps nessas teorias da ciência. Por exemplo, a teoria de Darwin não explica como as espécies surgem a partir de outras espécies. Não há continuidade de fósseis mostrando como os répteis se transformaram em pássaros. Isso mostra que ainda há muito de inexplicável para a ciência e que talvez ela ainda não pode prescindir de Deus. Mas então surge a física quântica, que traz Deus de volta para essa equação. Com seus experimentos, essa nova física vira de cabeça para baixo a física newtoniana, tão segura e estável, mostrando que a partícula é também uma onda e pode alternar os seus estados de ser. Essa alternância ela vem a ser conhecida como o princípio da incerteza, que leva a ondas de possibilidades, mostrando que nem tudo é o que parece, que uma mesma coisa pode ser e não ser. Os novos conceitos da física quântica vêm justamente das raízes mais intrínsecas da matéria, que são as partículas, as ondas, os átomos. Isso abala toda a estrutura e estabilidade da física newtoniana, abrindo um novo mundo de incertezas que permite tirar Deus do banco de reserva e colocá-lo de volta ao campo das possibilidades, abrindo espaço para uma integração entre a ciência e a espiritualidade. Mesmo hoje, 20 anos depois desse debate e do trabalho incansável do Dr. Goswami e muitos outros cientistas que vêm surfando nas ondas da física quântica, ainda existe uma ilusão de que a ciência é algo totalmente irracional. No entanto, até mesmo o Einstein admitiu sobre a teoria da relatividade que ele não fez essa descoberta só por meio da racionalidade, mas também pela criatividade. Ainda que haja um grande número de estudos científicos que tocam na zona limítrofe entre a matéria e o espírito, ainda há muitos ditos cientistas que ignoram completamente a realidade além da matéria, como se ela não existisse. E então, Amit Goswami nos diz: cientistas usam a intuição para desenvolver sistemas que estão fora deles, enquanto os místicos usam a intuição para o autoconhecimento, para se desenvolverem a si mesmos. Essa é uma frase que ele falou no programa Roda Viva, em 2001. Eu mesma posso dizer, por experiência própria, que ao dedicar a minha vida à ciência, eu fui até o doutorado, eu também dediquei a essa toda a minha criatividade, de modo que eu nem conseguia mais usar a minha criatividade para outros tipos de trabalhos, tais como o de escritora de ficção holística, que é o que eu adoraria seguir, conjuntamente com a minha carreira científica. Atualmente, a ciência ela é mais amigável, mais aberta e mais condescendente em quaisquer que sejam os fenômenos que ocorram no mundo. Antes, parecia que a ciência era algo separado do mundo e muito superior. A ciência ela estava em um pedestal muito alto, de onde ela olhava os fenômenos por meio de suas estatísticas. E a despeito do envolvimento da ciência com os interesses políticos, que também a descaracterizam um bom tanto, ela já desceu alguns graus do orgulho
e já se põe a observar o mundo um pouco mais de perto, com um olhar mais humanizado, entendendo que as pessoas, elas não são médias numéricas e que não é preciso uma martelada para se ter uma dor de cabeça. Enfim, muitos cientistas já têm um olhar mais interessado para os fenômenos não materiais. Hoje, inclusive, a ciência e tudo mais que ocorre no nosso mundo se movimenta bem longe da matéria, por meio de bits e informação. Sim, a computação é o que nos possibilita uma dinâmica cada vez maior em todos os aspectos da vida. E ela tem quase nada de material. E nem falamos da nanotecnologia e suas inúmeras possibilidades. Enfim, podemos ver a influência tanto da física quântica quanto da espiritualidade em diversas áreas do conhecimento. Nas ciências médicas e biológicas, estuda-se técnicas de nutrição e alimentação saudável, técnicas de equilíbrio mental e psicológico, entre elas a meditação, a autoconsciência. Na psicologia, nós temos diversas terapias, tal como a terapia cognitivo-comportamental, que enfatiza o pensamento positivo e procura eliminar as crenças limitantes. Essas terapias, elas se utilizam de técnicas voltadas para a mente, as emoções e o comportamento, muito próximas das técnicas utilizadas pelas tradições espiritualistas, tais como o mindfulness, a meditação, o relaxamento e a visualização criativa. E assim se aproxima a integração entre a ciência e a espiritualidade pregada pelo Goswami. Vamos a algumas reflexões do Dr. Goswami. O Amit ele nos fala sobre as forças da criatividade e as forças do condicionamento e nos pergunta: em qual desses dois mundos nós devemos viver? Nossas experiências elas são fixadas em nossa mente após serem refletidas no espelho das nossas memórias, levando-nos ao condicionamento, ou seja, uma propensão a responder aos estímulos de forma repetitiva ou a agirmos como já agimos anteriormente. O condicionamento ele nos torna parecidos com máquinas, enquanto a criatividade ela nos enquanto a criatividade ela nos diferencia e nos torna indivíduos reais. Para mudar essa realidade, existem os arquétipos que, segundo Platão e Jung, são aspectos eternos da consciência criados pelo inconsciente coletivo. Os arquétipos, eles são os modelos ideais para nossa consciência e evolução, aqueles que nós vislumbramos como um norte a seguir, aonde queremos chegar. Assim, também são os heróis, os mitos e as lendas. Os arquétipos são aqueles que podem nos ajudar a romper com os condicionamentos, instigando-nos a agir em direção à criatividade e à perfeição. E assim, nós recuperamos a nossa criatividade, ou ainda, a nossa capacidade de criar e de co-criar com a existência. Quanto à moralidade e à ética, Goswami entende que estas podem não ser benéficas quando apresentadas apenas como um conjunto de regras fixas a serem seguidas por um grupo de indivíduos. Elas são também uma espécie de condicionamento. E dessa forma, o indivíduo perde a possibilidade de ter uma resposta ambígua. Ele simplesmente age pela regra, sem pensar, sem avaliar se aquela regra tem a sua razão de ser. É importante que o indivíduo ele possa refletir em suas ações de forma independente, ele mesmo pensando, refletindo e decidindo sobre a melhor opção que representa a moral e a ética. Isso pode tirar ele dos condicionamentos, levando ele novamente para a criatividade e em busca dos arquétipos que farão ele se instigar na direção da evolução de novo. O Amit explica que o behaviorismo, ele diz que nós agimos por meio do condicionamento, de tal modo que a gente não tem mais a liberdade nem a criatividade.
O cartesianismo ou racionalismo científico nos dizia: penso, logo existe. Mas o que a física quântica faz é reverter estas ideias, mostrando que nós temos escolha e que o correto seria dizer: escolho, logo existo. O principal fundamento ou pressuposto é que nós temos escolha e que nós devemos fazer a escolha certa. A física newtoniana, ela é determinística, enquanto a física quântica, ela é probabilística. A física quântica, ela tem procurado insistentemente por fórmulas matemáticas para entender a medição quântica. Porém, isso ainda não foi possível. Mas isso deu origem ao princípio da incerteza, das possibilidades, das probabilidades, de modo que é possível incluir Deus na equação do universo, assim como o livre-arbítrio e a consciência. Bem, a mensagem de Amit Goswami é um chamado para o despertar da consciência, um convite para transcender a ilusão da separatividade e reconhecer a nossa unidade com o universo. Por meio da física quântica e da sabedoria espiritual, ele nos mostra que nós somos co-criadores da nossa realidade e que temos o poder de transformar as nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Antes de encerrar, eu agradeço a você por ter ficado comigo até o final. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like iluminado, de compartilhar o vídeo com seus amigos, com a sua família, de deixar os seus comentários e de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Desejo a você e a todos os seres uma vida plena, com muita luz. Que você siga o seu caminho na mais santa paz. Namastê!